dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá. Eu sou o professor Anderson Medeiros, do Senai Norte Joinville. O objetivo aqui é aprendermos juntos como utilizar, né, as tecnologias aí que estão bombando aí na internet, certo? Como trazê-las para nosso favor, como a gente vai jogar em conjunto com essas tecnologias, sempre pensando naquela integração, certo, da estratégia de ensino que tem lá na metodologia do Senai. Tranquilo? Então, aqui eu vou expor de uma forma comparativa, né, como é que a gente costuma dar aula aqui e como é que a gente está querendo fazer essa transformação, fazer esse upgrade, fazer esse Kaizen, né, essa melhoria contínua do nosso aprendizado, certo? A gente quer elevar aqui o patamar do nosso aprendizado. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar, certo? Vocês estão vendo aqui, certo, um slide padrão, tranquilo, onde a gente tem aqui a logo do Senai, nós temos aqui gestão organizacional, que é a unidade curricular, tranquilo. Dentro da unidade curricular nós temos aqui a estrutura organizacional, que é o assunto, certo? E como a gente pode ver aqui, ó, só desse assunto aí, estruturas organizacionais, organizações formais e informais, a gente vê que uma imensidão de coisa, certo? E se a gente for olhar aqui dentro desse item só, departamentalização, a gente tem 7 tipos de departamentalizações aí mais constantes, entendeu? Que a gente vê mais nos livros. Então, se a gente for somar isso aí por baixo, 30, 40 slides, imagina 30, 40 slides, pessoal. No quinto, já tinham saído correndo, sabe? Estavam dando cambalhota, fazendo tudo dentro da sala, menos prestando atenção na nossa aula. Então, para a gente conseguir transformar isso, reter os alunos, trazê-los com a gente nós estamos usando a tecnologia a nosso favor. Então, dá uma olhada na diferença daquela tela para essa, certo? Sendo que aqui vocês não estão vendo agora, mas daqui a pouco eu vou mostrar, esses GIFs são animados, certo? E se a gente for olhar, ó, prestar atenção aqui nesse é tipo um código de barra, só que o nome é QR Code. É uma tecnologia também que é usada como um atalho, pessoal. Sabe quando a gente vai pagar a conta com o celular, que a gente passa lá aquele scannerzinho do celular na conta? A mesma coisa a gente passa aqui, pessoal. Passou o scanner aqui, ele já vai abrir lá no tópico que a gente quer direcionar o aluno, certo? O aluno passou o celular dele, vai abrir lá no tópico que a gente quer. Então a gente direciona ele mesmo fazendo isso, certo? Ele mesmo dando esse caminho para a gente. Aqui também a gente tem outra opção. A gente tem uma opção do link, que está aqui embaixo, certo? Que a gente também pode colocar aqui, inserir no nosso slide, certo? E o aluno, ao clicar aqui, já vai ser direcionado para onde a gente quer, certo? Então a gente usou essa tecnologia aqui do link, certo? Do hiperlink. Tem essa outra tecnologia aqui, que é o do QR Code, tranquilo. Posteriormente nós vamos ter vídeo explicando como é que a gente faz o QR Code, certo? Como é que a gente faz. A utilização dele aqui é essa. Passou o scanner do celular aqui, ele vai abrir, direcionou para essa tela aqui, ó. Pronto, já direcionei lá para uma explicação que eu já fiz, já tenho pronta a explicação, direcionando o aluno porque eu quero que ele aprenda segundo a metodologia do Senai. Tranquilo? Então, chegou aqui, o aluno intuitivamente aqui vai clicar nesse play e já vai ouvindo a matéria, certo? Conforme eu estou orientando ele, certo? Estou direcionando o aluno para ele fazer o que eu quero, mas não de uma forma de uma imposição, tá lá, quadro na sala, lê, escreve, não. De uma forma interativa, tranquilo? Então aqui eu já foquei ele direto para o assunto. Então tanto eu posso focar ele direto para o assunto,
quanto eu posso trazê-lo para um conjunto de assuntos, um conjunto de episódios, que é o que a gente chama de podcast, certo? Aí entra outra tecnologia, o podcast, que é um fichário digital, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, se eu for prestar atenção aqui, eu tenho aqui gestão organizacional, a mesma que eu tinha aqui em cima, certo? E aí eu tenho estruturas organizacionais, que é o assunto. E aqui, ó, cada episódio é um assunto. Primeiro episódio, é a contextualização da estrutura organizacional, como é que ela nasceu, de onde é que ela veio e tal. Aí aqui, 4 sistemas que compõem uma construção de uma estrutura organizacional eficiente e eficaz. Aí eu já estou indo mais a fundo, quero que seja mais específico. Aí, conforme o episódio que eu vou criando, eu gravo. É muito mais fácil do que fazer um vídeo, certo? Que eu tenho que editar, ver imagem, associar a imagem a som, gravar. Então aqui é muito mais tranquilo. Eu gravo só minha voz, coloco, já faço o upload, quer dizer, eu gravo esse arquivo numa parte da internet e aí já fica disponível para os meus alunos. Eu coloco da forma que eu quiser lá, certo? E no Senai de Joinville a gente cria tudo isso, essas formas de tecnologia nos softwares apropriados, né? Claro, para criar o podcast eu uso um software, para criar o código, o QR Code, eu uso outro software que no devido tempo a gente vai fazer vídeo explicando passo a passo como é que cria cada um desse, entendeu? Mas aqui só é a aplicação dele que a gente está vendo, né? O nome daqui é o Spreaker, que é um software que eu criei o podcast. Quem quiser entrar nele e ver tranquilamente, fica à vontade. Então, após criar esse tipo de interação, o que eu vou fazer, pessoal? Eu posso pegar aqui e daqui, criei meu podcast, aí eu vou lá para o meu Google Sala de Aula, certo? Então, quem nunca viu o Google Sala de Aula, pessoal, só quando a gente clica lá no Google Sala de Aula, ou Classroom, né, em inglês, a gente vai ver as turmas lá que a gente faz parte, certo? E aí a gente vai selecionar a turma que a gente quer passar alguma atividade para eles fazerem e vai aqui em atividade, cria atividade, posta. Quando postar, criou a atividade, vai chegar no e-mail do aluno, ó, você tem uma atividade que o professor tal passou para você. Pode ver que aqui está planilha eletrônica, documentos, gestão organizacional, meio ambiente, tem vários assuntos dentro dessa turma, cada um professor dá um tipo de assunto desse. Então vamos para cá, porque eu criei com o que a gente fez há pouco lá, um podcast que a gente fez e com aquele novo visual de slide animado que a gente criou. Tranquilo? Então, ao criar a atividade, eu já crio para a turma, já programo a hora que vai estar disponível para eles, que vai chegar no e-mail deles lá, para todos os alunos, coloco a pontuação, data que eles têm que entregar, é relativo a que tópico? Atividades de AD, certo? Então, aqui eu preparei um software apropriado, certo? E trago para cá. O que eu vou fazer aqui no Classroom já? Dentro do ambiente de sala de aula virtual que a gente tem disponível no Senai. Eu vou criar o título da minha atividade, coloco as regras que eu quero, as instruções, o passo a passo, certo? Digo aqui, ó, tem material aí anexo, a pesquisa está liberada na internet, segue os posts de estrutura organizacional. Então aqui eu vou guiando para ele ter a interação com o que eu quero, certo? Pode ver que os anexos aqui são os mais importantes, que eu sempre falo, ó, os anexos são mais importantes, porque aqui está a explicação do professor, o que ele quer que tu entenda na aula. Então a gente troca aquela aula lá de 5 horas, 30 slides, que ninguém ia prestar atenção em nada, por essa navegação aqui na net. Ele está navegando no software, que eles gostam de fazer isso, entendeu? Então ele navegou aqui no software, ele vai clicar aqui e vai cair direto na explicação do professor. Aí aqui, quando ele cair aqui, ele só vai dar o Enter, tranquilo, dar o Enter, não clicar na setinha, e aí a gente pode ver, ó,
Aí ele vai gostar da música, fundo musical. Não precisa, tá, pessoal? Pode entrar direto com a fala do professor, tranquilo, não precisa disso. Mas aqui a gente tem um fundo musical para criar uma ambientação, certo? E aí entra o professor explicando sobre exatamente o que a gente quer que o aluno tenha atenção naquela matéria. E aqui, entendeu? A gente direciona totalmente para o que a gente quer que ele aprenda. Então vou dar um pause aqui, certo? Então esse podcast aqui ele é direcionado porque eu quero, e eu direciono ele aqui dentro da minha sala de aula, tranquilo? Poderia ser também o quê? Poderia ser um vídeo, Anderson? Poderia. Eu fiz um vídeo aqui pra gente ver, ó. Tá aqui o vídeo, olha aquelas animações que eu falei que tem lá no slide animado, entendeu? Pode ter? Pode, pessoal. Só que vídeo dá mais trabalho, né? Mas dá para fazer. O podcast é mais rápido, a gente só grava a nossa voz mesmo e já posta lá, já dá a sequência. E como a gente pode ver aqui, ó, a gente direciona, certo? Esse daqui tá direcionado, e tem também, ó, não, eu quero que ele entre aqui no de gestão organizacional e que ele veja passo a passo o que tem lá para ele estudar. Primeiro tem a contextualização, depois tem os 4 sistemas, depois tem os 6 elementos, aí eu vou criando passo a passo e disponibilizando para ele. Então, pessoal, o que a gente viu aqui? Nós navegamos aqui em algumas tecnologias, certo? Primeiro, Classroom, que é essa sala de aula, que a gente coloca tudo lá, já sai as notas, a gente já pode marcar a data que vai estar disponível para os alunos fazerem aquela atividade, marcar a data para eles que eles terminam a atividade, certo? Data que vai ser entregue, data que eles terminam, a gente programa tudo, diz as instruções passo a passo, coloca o anexo que a gente quer. Só que antes da gente fazer isso, a gente tem que criar alguma parte atrativa para que eles gostem de fazer a atividade. Então, essa parte atrativa, aí que a gente cria nas nossas ferramentas, que a gente cria aqui no Spreaker, a gente criou o nosso podcast, que a gente, depois de criar no nosso podcast, a gente pode fazer um slide animado, pode colocar o link lá para o aluno acessar mais rápido, entendeu? Aqui a gente pode criar também o QR Code para o aluno navegar. Então, o uso dessas tecnologias, tá? O que a gente vai fazer? Usando essa tecnologia, usando o Classroom, o que dá para a gente fazer? Aquela exposição dialogada que a gente teria aqui com 60, 50, 40, 30 slides, a gente vai ter aqui, a gente teria, por exemplo, uma estratégia de ensino de sala invertida, certo? Uma aula invertida, pessoal. Então, o que a gente faria com isso? Exporia lá, vamos expor no Classroom, certo? Sala de aula. O aluno vai lá ler, ele pode pesquisar na internet, pode, mas ele vai estar direcionado lá nos anexos que a gente quer. Depois ele elabora uma apresentação em cima daquilo, em cima exatamente do que a gente colocou lá, ó. A atividade consiste em conceituar e exemplificar o elemento básico escolhido pela equipe. A equipe escolhe, são 6 elementos, cada equipe escolhe um, aí ela vai, pesquisa direcionado aqui, como a gente já colocou, pode pesquisar pela internet, faz a apresentação. Com isso, o professor, na sala de aula, ele passa a ser um mediador da aprendizagem, certo? Ele está ensinando lá junto com cada grupo vai ter sua dificuldade, o professor vai e tira essa dificuldade, e tira esse empecilho do desenvolvimento do aprendizado do aluno. Ele pode trazer esse grupo lá para o quadro branco para uma explicação mais específica, entendeu? Para que o grupo, a equipe, quando for apresentar para os outros alunos, apresente de uma maneira melhor. Então o professor passa a ser um mediador da aprendizagem aí. Então a gente usa outras estratégias de ensino, certo? Isso integrado à tecnologia. Aí, com isso, nós estamos pretendendo aqui fazer uma transformação da nossa maneira de fornecer o aprendizado. A gente quer dar um upgrade, a gente quer entrar em outro patamar,
em outro nível de excelência. A gente quer o Kaizen, a gente quer uma melhoria contínua nos nossos processos de aprendizado. A gente quer tudo isso para quê? Para melhorar a nossa qualidade, porque aí sim nós vamos no caminho correto para chegar no Everest. E é isso que a gente quer de todos, pessoal. Bom, é isso, pessoal. Claro que quanto às tecnologias, né? Como é que eu navego no Classroom? Como é que eu gero um QR Code? Como é que eu faço para colocar um podcast, os episódios dentro do podcast? Isso aí, pessoal, é mais específico. Seriam vídeos mais específicos que, lógico, que vão demandar, vai ter as demandas para isso e a gente vai fazer e disponibilizar, pessoal. Eu agradeço muito obrigado e desejo sucesso a todos e vamos assim nessa melhoria da qualidade do aprendizado chegar nesse Everest. Muito obrigado, até mais.